espero poder falar à igreja. Eu estou completamente tocado. Eu estou trêmulo, porque a presença do Senhor é real em nosso meio. Estou um pouco gripado aí, uma virose me pegou. Mas isso nunca impede de um pastor pentecostal pregar a palavra. Eliseu era um profeta do Altíssimo e no túmulo dele foi lançado um morto e ressuscitou. São as coisas que Deus faz na vida de todo aquele que crê e espera nele. Aquele que crê e espera no Senhor vive o tempo todo de milagre. Porque o Deus da palavra é Deus de milagre. É o Deus que pode todas as coisas. E para Ele, segundo dizem as Escrituras, não haverá impossíveis. Eu quero então nessa manhã compartilhar com vocês. Quero dizer, fica tranquilo, relaxa aí. Porque a criançada nossa é uma galera que está aqui em cima, né? No Pense Laranja, na rede infantil. Eles pulam, correm de um lado para o outro. Mas esse teto não vai cair, minha gente. Fica tranquilo, viu? Então, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos nos alegrar. E eu quero te chamar a vir comigo, num texto bíblico, que o Senhor vem ministrando ao meu coração, e hoje pela manhã foi muito forte, né? Eu tenho um tempinho de devocional, e hoje, 7 da manhã, eu estava na sala de casa, e Deus ministrando ao meu coração essa palavra. E essa palavra veio, eu tenho certeza, por uma imputação do Espírito Santo no meu coração, a respeito de uma expressão inglesa, que eu li em algum momento, snap-on, né, que quer dizer encaixar, conectar. E snap é estalar, né? E aí eu fui ver isso, eu não entendo nada de inglês. Mas eu fui buscar, e aí Deus falou comigo sobre snap. Aí Deus me deu uma palavra referente a cada letra dessa expressão. E eu fui escrevendo, e Deus falou comigo: todos os domingos que você falar à minha igreja, meu filho, você vai falar sobre esses assuntos. Então, hoje é o segundo domingo. No domingo passado nós falamos sobre simplicidade para ser vivida. Simplicidade, o S do Snap. Hoje nós vamos falar sobre naturalidade como caminho para o fluir da igreja. Depois, não sei se no domingo que vem, quando eu tiver oportunidade, falaremos sobre aproximação, o A. Depois o P, participação, que será um convite a toda a igreja para se envolver nas coisas de Deus, no serviço voluntariado na casa de Deus. E então, para falar sobre naturalidade, eu fico muito à vontade, porque cada um de nós aqui é natural de algum lugar, né? A palavra naturalidade quer dizer que nós viemos de algum lugar, que nós nascemos em algum lugar, que nós somos naturais de alguma localidade. Mas também naturalidade significa singeleza, alegria, gozo. Naturalidade significa espontaneidade, né? Aquilo que fazemos de forma natural, né? O fluir das coisas que fazemos é naturalidade. E o texto bíblico, na verdade o livro bíblico, que nos referenda isso que eu estou falando, que atesta isso que eu estou falando, é o livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, o livro que é a narrativa do nascedouro da igreja de Jesus, na força, na unção e no poder do Espírito Santo. Então eu quero compartilhar essa palavra com você, e eu quero pedir para você, se segura, porque eu não sei se a igreja vai subir ou o céu vai descer, mas alguma coisa diferente vai acontecer hoje aqui. Então bora lá, minha gente. Atos capítulo 4, versículos de 32 ao 37. Eu vou ler aqui porque a minha Bíblia é uma versão diferente,
E aí é bom a gente ler aqui na projeção para que todos possam acompanhar, certo? Mas gosto também dessa versão que é Almeida atualizada, que diz assim a palavra de Deus: da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das coisas que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Deus abençoe a sua palavra. Naturalidade, o caminho para o fluir da igreja. Aqui, nesse texto, está o relato de algo maravilhoso que Deus faz no nascedouro da igreja, essa comunidade de fé, onde Deus ajunta homens e mulheres no propósito de adorar a Ele, de buscar a sua face e receberem, num dado momento, o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu. Aqui, então, é inaugurada essa comunidade de fé, onde essas pessoas decidiram viver conjuntamente, onde eles decidiram compartilhar todas as coisas, terem todas as coisas de forma comum. E uma das coisas interessantes que seguem essa comunhão, esse sentimento de comunidade, esse desejo de ser comunidade de fé, comunidade de bens, ele é seguido por uma demonstração de sinais, prodígios e maravilhas. E a Bíblia fala que Deus fazia coisas tremendas no meio do povo. Eu tenho dito que eu tenho sentido saudade de ver Deus operando na vida do seu povo. Eu tenho dito que eu tenho sentido saudade de ver milagres. E olha que o tempo todo aqui na Igreja Dan a gente ouve testemunho de coisas maravilhosas que Deus está fazendo, de milagres que Deus tem feito no meio do seu povo. Mas nós queremos mais. Nós queremos mais porque acreditamos no poder de Deus. Nós queremos que todos estejam envolvidos nessa nuvem da glória de Deus, querendo mais de Deus, vivendo mais com Deus, aproveitando o máximo de Deus. Mas para isso é necessário naturalidade, fazer as coisas de forma espontânea. É necessário deixar o Espírito Santo fluir. Mas, parando para pensar, o que de fato havia nessa comunidade de fé? O que de fato havia nessa igreja primitiva? O autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, além de médico, ele era um grande historiador. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e depois escreveu Atos dos Apóstolos, para mostrar como a igreja foi inaugurada e também para mostrar que caminho essa igreja deveria tomar. Lucas viveu isso, experimentou isso. Ele esteve com esses homens que inauguraram essa igreja, que inauguraram essa comunidade. E quando eu paro para pensar no que havia nessa igreja, a primeira coisa que eu percebo é que havia salvação. Coisa linda é perceber que quando Pedro faz o primeiro discurso, no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas adultas abraçam essa fé, são salvas pelo Senhor. E depois dessa igreja inaugurada, essa força, esse poder, essa explosão da pregação da palavra, chama outros homens e mulheres a participarem desta comunidade de fé. Pedro então faz um segundo discurso. E no seu segundo discurso,
cerca de 5.000 pessoas abraçam essa fé. Sabe o que a gente vê? A gente vê Deus acrescentando as pessoas que seriam salvas. Eu quero pedir para projetar, por favor, Atos capítulo 2, verso 47, na parte B, que diz assim: depois de uma grande explosão de milagres, de uma grande explosão de conversão, de uma grande explosão de salvação, a Bíblia diz, e acrescentava o Senhor, dia após dia, aqueles que haveriam de se salvar. Que coisa maravilhosa é perceber que a salvação, ela traz esse crescimento, esse acréscimo, e esse acréscimo vem de Deus, é o céu que baixa na terra. Uma das coisas mais lindas é que a igreja, no seu primeiro momento de existência, ela aproveitou o máximo da presença do Senhor através do Espírito Santo. Essa igreja viveu a plenitude do Espírito Santo, essa igreja desfrutou ao máximo da presença do Espírito Santo. Foram reputados como loucos, foram mortos, foram tidos como desesperados, como partido, acusados de hereges, mas na verdade eles estavam experimentando o céu na terra. Diga comigo, eu desejo nessa manhã experimentar o céu na terra. Você pode dar um aplauso a Ele, Jesus, aleluia. Queridos, a palavra salvação fala muito comigo, porque eu vivi uma vida muito torta, e eu me lembro muito bem que aos 18 anos eu ganhei do meu pai um Fusca, e aí eu botei aquele Fusca jogado no chão, comecei a fazer pega lá na minha cidade, chegamos a amarrar cerca de 6 carros, um no outro com corrente, fazendo pega. Mas olha só, com uma série de coisas, em alguns momentos da minha vida, eu escutava uma voz e eu não sabia que essa voz era de Deus, porque só o esclarecimento da palavra vindo pelo Espírito Santo faz com que a gente tenha certeza que é Deus que está falando com a gente. Eu escutava uma voz dizendo assim para mim: se você continuar nesse caminho, você vai morrer. Houve uma época que eu saí de um baile e estava muito bêbado, e eu vim no meu Fusca, acelerei e saí de uma pista que tinha asfalto para uma pista que era paralelepípedo. E aí de repente aquele carro que estava todo jogado no chão, que tinha toda a segurança, começou a girar, a rodar, e eu gritei: ai meu Deus! Naquele momento o carro parou ao lado de um poste. Eu não sei como aquele carro parou. A sensação que eu tive depois é que uma mão grande parou aquele carro. Foi colocada por cima dele e parou aquele carro. Naquele momento, quando eu pude respirar, eu escutei uma voz dizendo: você vai continuar nesse caminho? Não demorou muito. Encontrei com um amigo meu que a gente jogava bola junto. Eu estava muito mal. Pela primeira vez eu recebi a oração de alguém. E ele me fez um convite para conhecer a sua igreja. E no quarto domingo, visitando aquela igreja, eu entreguei a minha vida a Cristo. Com 3 meses de convertido, eu senti que eu já estava totalmente puro, totalmente liberto. E que eu estava experimentando uma coisa que eu nunca jamais havia experimentado até então. Um belo dia, um outro amigo chega para mim e diz: Márcio, você precisa conhecer o Espírito Santo. Eu já havia lido o Evangelho de João, e é o Evangelho que eu mais memorizei versículos, na minha vida. É o Evangelho que eu tenho paixão. E aí o que acontece? Aquele homem, que é um pastor hoje em dia também, ele chegou para mim e falou assim: você precisa conhecer o Espírito Santo, você precisa ter experiência com o Espírito Santo. Eu falei: mas como é que é isso? Ele disse: você tem que fazer igual o rei Davi. Leia o Salmo e perceba que Davi buscava a Deus de madrugada. Eu dizia: rapaz, se foi bom para o rei Davi, deve ser bom para mim também, né? E aí, papai e mamãe moravam num apartamentinho pequenininho de BNH.
numa terra muito boa chamada São Gonçalo. Acho que tem algumas pessoas que conhecem aqui. E aí, interessante, é que eu comecei a abrir na madrugada, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, eu comecei a abrir a janela da sala, e comecei a buscar a Deus. Havia uma amendoeira, era um apartamento de primeiro andar, havia uma amendoeira, e eu olhava por entre a copa da amendoeira, entre os galhos, as folhas, e eu olhava e via a lua, as estrelas. E eu começava a ler os salmos e via como Davi buscava a Deus incessantemente. Como Davi tinha vontade de ter um encontro com Deus o tempo todo. Como Davi queria realmente conhecer a revelação do coração de Deus para a sua vida. E aí eu comecei a citar os salmos. Num dado momento, minha gente, eu comecei a tremer, igual tremo todo dia aqui. Eu comecei a tremer e a minha língua começou a enrolar. E eu comecei a falar uma língua completamente desconexa. Não era uma língua inteligível. Não era uma língua compreensível. E eu comecei a ouvir um som que vinha lá da rua. E eu senti um impulso me levando para o meio da rua. Eu abri a porta do apartamento, desci a escada. E lá na rua, abri o portão do prédio, lá na rua, eu comecei a escutar um hino, que vinha de longe, que dizia: domínio e poder pertencem a Jesus, louvores de Sião sejam dados ao Rei, seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Eu fui seguindo aquela canção, dobrei a esquina, dobrei mais um outro quarteirão, e vi que havia uma igreja evangélica de porta aberta, Centro Evangelístico Internacional. E eu entrei nas portas daquela igreja, estava acontecendo algo que eu fiquei sabendo depois, vigília. Aí eu percebi que eu não estava sozinho naquela língua estranha, que outras pessoas que estavam lá dentro também falavam aquela mesma língua que eu estava falando naquele momento. E aí eu percebi que havia uma alegria, havia uma coisa tremenda acontecendo ali. Eu disse: eu quero mais disso. O pastor lá na frente, ele depois se tornou meu amigo, ele me olhou e achou estranho a minha presença ali. E ele então disse: venha para cá, jovem, mais para perto. No que eu me levanto, todo trêmulo, falando em línguas ainda, eu não parava de falar em línguas. E aí eu comecei a caminhar, nisso eu olho uma tia de um amigo meu, manifesta o demônio. E aí aquele homem vai com a esposa, expulsa o demônio daquela mulher. Depois, no decorrer da vigília, aquela mulher disse: eu vivi num centro de Umbanda a minha vida inteira. E eu estou entregando a minha vida a Jesus. Na minha casa, vez por outra, os demônios me pegavam. Eu fiz muitas alianças, muitos pactos. Mas naquele momento eu vi uma coisa que até então os meus olhos não haviam visto. Eu vi uma pessoa que estava oprimida do diabo ser completamente liberta. E eu quero te dizer que a palavra salvação no grego, sozo, ela conecta 3 coisas ao mesmo tempo. Porque aquilo que vem de Deus não é parcial, aquilo que vem de Deus é completo. Aquilo que vem de Deus é total. Aquilo que vem de Deus é natural, aquilo que vem de Deus é poderoso. Aquilo que vem de Deus é grandioso, é miraculoso, é grandioso. E é interessante que a palavra salvação no grego, como eu disse, sozo, significa libertação primeiro. Então, quando Deus traz salvação, filho seu, Ele antes de tudo quer trazer libertação. Porque a Bíblia fala que nós fomos amarrados pelo pecado. O pecado é uma porta para demônios habitarem em nós. A Bíblia fala, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero te dizer que aquele que vive em pecado, ele está dominado por uma legião de demônios. Para isso é necessário que a salvação chegue trazendo primeiro libertação. Se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Em Lucas capítulo 13, do verso 10 em diante, Lucas, ele registra para nós um caso de libertação, e que acabou trazendo, um caso de opressão maligna, que acabou trazendo ao corpo físico de uma mulher, uma enfermidade, que durou dos 18 anos. A Bíblia diz que Jesus estava numa sinagoga no dia de sábado, e ele estava ensinando as pessoas, e a Bíblia diz que estava ali também uma mulher, que possuía uma enfermidade, um espírito de enfermidade, que há 18 anos a atormentava, e ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. A Bíblia diz aqui, gente, vendo a Jesus, eu quero te dizer, você que está passando por algum tipo de opressão, Jesus está te vendo agora. A Bíblia diz, vendo a Jesus, chamou-a a si. Jesus não somente vai te ver, Jesus vai te chamar à presença dEle, porque a presença dEle vai trazer libertação à sua vida. Além de Jesus ver a mulher, chamar a mulher para si, para perto de si, Ele fala com a mulher. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus te trouxe aqui, porque o Senhor tem uma palavra para você, Ele quer falar contigo. Ele viu, chamou e falou àquela mulher, dizendo, mulher, tu estás livre dessa tua enfermidade. A Bíblia diz que impôs as mãos sobre aquela mulher, e imediatamente aquela mulher endireitou-se e dava glórias a Deus. Eu quero te dizer, há pessoas nessa manhã aqui, que o Senhor está vendo o seu caso, que o Senhor está vendo o seu sofrimento, que o Senhor está vendo o seu aprisionamento, e Ele vai te chamar à sua presença, vai colocar a mão dEle poderosa sobre a sua cabeça, e vai dizer, você está livre da tua enfermidade. E eu quero te dizer em nome de Jesus, nessa palavra poderosa que vem da parte do Senhor, quando Deus fala, não somente uma vida se endireita, como foi o caso daquela mulher, mas um povo se endireita, uma cidade se endireita, as galáxias se endireitam, o universo é colocado em ordem pela palavra do Senhor. Carabaxere bandarai. Aleluia. Aleluia. Pastor, eu estou há 15 anos sofrendo. Pastor, eu estou há 30 anos sofrendo. Pastor, eu estou há um mês sofrendo. Eu fui diagnosticado assim, assado. Eu quero te dizer, é hoje. Não será amanhã, é hoje. Então a salvação traz libertação. Depois a salvação traz cura. Uma das coisas mais lindas que podem acontecer na vida daquele que está crendo é ele ver o quanto Deus está limpando a vida dele, curando, sarando através da presença do Espírito Santo. A Bíblia fala que Pedro e João foram até o templo para orar na hora nona, a hora da oração. Pode projetar, por favor, Atos capítulo 3, de 1 a 8. A Bíblia fala que esses dois companheiros, Pedro e João, subiram ao templo a fim de orar, e era exatamente a hora da oração, a hora nona, e a Bíblia diz que eles olharam, e tinha um homem coxo de nascença, o qual todos os dias alguém colocava ele na porta do templo. A porta chamava Formosa, essa porta, e ele ficava ali pedindo esmola. Todos os dias alguém colocava aquele homem ali para esmolar. E ele vê Pedro e João chegando, e ele olha para Pedro e João, e na mesma hora ele estende a mão, achando que Pedro e João tinham alguma coisa, algum dinheirinho para dar a ele. Mas olha que coisa interessante, Pedro com João olhando para ele, fitando os olhos nele, Pedro disse assim, olha para nós. E ele então olhava atentamente. Sabe, eu percebo uma revelação aqui. Muitas vezes, a gente não é curado, porque não olha atentamente para o Senhor Jesus.
Pedro e João estavam investidos da autoridade que há no nome de Jesus. Por isso ele disse: olha para nós, porque se aquele coxo olha para eles, está olhando para Jesus. O cristão é pequeno Cristo. Eu e você somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Olhava atentamente. Não se distrair. Fixar os olhos. Ter foco. Ter objetivo, ter meta. Sabe qual é o grande problema aqui? Seja num momento de enfermidade, de doença, seja num momento de crise financeira, crise conjugal, crise relacional, crise interpessoal, seja o que for, na maioria das vezes a gente quer buscar solução por nós mesmos. E a gente não olha para aquele que tem realmente a solução em suas mãos. Hebreus 12:2 diz: olhemos firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe, às vezes a gente está doente, a gente acha assim: eu posso pagar o melhor médico para ele me curar. Tem umas situações até estranhas, né? Porque às vezes há um aparato tão grande para você chegar até aquele médico, que você ali naquele ambiente de espera, você já começa a achar que alguma coisa está mudando, né? Quando você chega lá, você já está até bem. Só que assim, antes mesmo de você buscar o médico para resolver o seu problema de saúde, você deve buscar atentamente aquele que é o médico dos médicos. Aquele que cura o corpo, a alma e o espírito. Então, Pedro diz: olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber deles o quê? Alguma coisa. E ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele imediatamente levantou, tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés, e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. O texto segue, nós não vamos falar, mas o texto segue. Esse cara era conhecido, porque ele já vivia ali naquela porta há muito tempo, colocado todo dia. A galera que frequentava a sinagoga sabia quem ele era. E todo mundo ficou espantado: ué, mas não é ele? Aquele que era paralítico, que era coxo, agora está andando, saltando no meio da gente, dando glória a Deus. Ontem eu pude orar pela cura de coluna de uma irmã. A gente estava junto numa casa, à noite. E agora eu não estou me referindo a ela, até porque ela está aqui. Mas eu sei que há pessoas que estão aqui com problemas de coluna. E Deus está curando você agora. Deus está curando você. A palavra dele está sobre a sua vida. Ele vai colocar você ereto. Ele vai colocar você endireitada. Ele vai falar: levanta. A palavra dele tem poder para te colocar firme sobre os seus pés. Aquela dor que você sente, aquele incômodo que te tira o sono, você hoje, nesse momento, está recebendo cura em nome de Jesus. Então a palavra salvação conecta três coisas: libertação, cura e prosperidade. Diga comigo: prosperidade. Agora repete comigo: ô palavra bonita. Prosperidade é lindo, gente. Sabe por quê? Prosperidade é bíblica. Prosperidade é bíblica. Deus, Ele quer que os seus filhos sejam totalmente prósperos. Lila, vamos voltar a Atos capítulo 4, texto principal, versículos 36 e 37. Olha só, a igreja estava crescendo,
Eles tinham tudo em comum, era uma comunidade de bens, uma comunidade de fé. E aí, então, eles se reuniam, comiam. Ninguém havia no meio deles com necessidade alguma. E aí, a Bíblia fala que muitos deles vendiam suas propriedades, né, algumas propriedades, e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos, como um investimento. Como um investimento para o crescimento daquela obra, como um reconhecimento de que aquela obra era de Deus. Agora, havia no meio deles um cara diferenciado, chamava-se José. Sabe qual o significado do nome do José? José Carlos? Deus acrescenta, Deus multiplica. A irmã Wanda foi esperta, viu? Mas olha só, José significa Deus acrescenta, Deus multiplica, Deus dá. Agora olha só, a Bíblia fala que esse homem estava já no meio dos discípulos, vivendo na igreja. E aí ele, José, cognominado, ou seja, um apelido que ele tinha, que foi dado pelos apóstolos, Barnabé, por quê? Ele era filho de um homem chamado Nabé. No hebraico, Nabé é consolação ou consolador. Bar, filho. Nabé, consolador. Então ele era filho de Nabé. E aí então os apóstolos, sabendo disso, colocaram o apelido nele. Ó. Esse aí é o Barnabé, o José é o Barnabé. E aí olha só, ele era levita. E ele era natural de Chipre. Levita é um adorador. E ele possuía um campo, e ele vendeu aquele campo, e ele trouxe o preço, e depositou aos pés dos apóstolos. Eu queria te pedir, dá uma cutucada santa aí nessa pessoa que está do teu lado, diz assim, fica atento, porque Deus vai começar a falar contigo. Diga para essa pessoa, Deus vai te revelar coisas que até então você não tinha recebido essa revelação. Diga para essa pessoa, se prepare, porque a naturalidade é um catalisador da sobrenaturalidade. Olha só, esse cara era diferente. Senão, Lucas não tinha dado tanta importância a ele, porque outros vendiam propriedades e traziam. Depois, nos versos que seguem, você vai ver que a Bíblia diz, mas Ananias e Safira, vendendo um pedaço lá de terra, retiveram o preço. Enfim, não vamos parar aqui não. Agora olha só, prosperidade é céu na terra. Diga para essa pessoa que está do teu lado aí, esse santo, essa santa, prosperidade é céu na terra. Pastor, mas você não sabe da... aqui na igreja não tem isso não, que eu vou falar, viu? Aqui na igreja Adão não tem. Aí alguém pode dizer, não, mas o meu nome está escrito numa dívida aí. Meu nome está escrito numa promissória. Meu nome está escrito na negatividade do cartão de crédito, Serasa, SPC. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, você vai dar um brado de vitória. O seu nome está escrito no livro da vida. Oh, aleluia! Seu nome está escrito no livro da vida. É céu na terra, é salvação, é libertação, é cura, é prosperidade. José, Barnabé, filho da consolação, que também significa encorajador, era um nobre, um príncipe de Deus. Você é um nobre, um príncipe de Deus, uma princesa de Deus. Sabe de uma coisa? Os nobres desenvolvem coisas nobres. O nobre não é abatido nunca, pelo contrário, o nobre é dominado por grandes projetos. Porque a prosperidade que está na vida dele não é pelo próprio intelecto dele, pelo próprio conhecimento, pela própria habilidade, por aquilo que ele possui, por aquilo que ele tem. O nobre, ele desenvolve os projetos de Deus. Diga comigo, a partir de agora, só desenvolverei na minha vida
os projetos que forem de Deus. Isaías 32:8, o que diz lá? Olha que coisa poderosa que Deus está trazendo ao nosso coração. Os nobres desenvolvem projetos nobres, e na sua nobreza há prosperidade. Versão Pastor Márcio Simões. É porque essa palavra aqui, ó, persistirá, ou permanecerá, em alguma outra versão, né, tem permanecerá ou persistirá, está relacionada à prosperidade. Sabe o que é isso aí? O nobre não quebra nunca, o nobre não desiste nunca, o nobre não para nunca, o nobre não recua nunca. Eu li a história de um homem que hoje é um dos homens mais ricos do mundo, né? Jorge Paulo Lemann. Recebeu uma educação cristã. Pais suíços. Genebra, capital da reforma, né? Paralela à Alemanha. Os pais pertenciam a uma igreja reformada. E ele foi educado dentro de princípios bíblicos. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ainda ontem a gente conversava lá na casa do Serginho e da Lu, como eu gostaria, conversei com alguém ontem lá, como eu gostaria de ter nascido num lar cristão. Que a minha esposa teve esse privilégio, né? Recebeu princípios. Quando você recebe princípios cristãos na sua vida, quando esses princípios são introjetados na sua vida, você pode até dar uma voltinha lá no mundo, mas esses princípios te atrairão de volta à presença de Deus. Por um breve momento te deixei, diz Deus na sua palavra, mas com cordas de amor te tornarei a pegar, né? Então é interessante isso. E aí eu dizia isso, eu falava, puxa, eu queria ter isso na minha vida, eu queria ter nascido num lar cristão, porque esses princípios, eles não saem, nada pode apagar isso da vida de um homem e de uma mulher. Né? Quando aquela semente é lançada lá na tenridade, ele vai crescendo, crescendo, ele pode até tomar um caminho diferente, mas uma hora ele vai reconhecer e vai voltar atrás. Aí esse senhor, que hoje é um dos homens mais ricos do mundo, ele conta que ele já quebrou diversas vezes. Conhece alguém assim? Está olhando para um. Só que é o seguinte, nunca desistiu. Sempre acreditou que uma hora ia acertar o alvo. Sabe o que impulsionava ele a fazer isso? Era saber que em momento algum, na palavra de Deus, Deus deseja má sorte aos seus filhos. Deus tem um bom caminho para os seus filhos. Deus tem uma prosperidade plena para os seus filhos. Os nobres projetam coisas nobres, e na sua nobreza há prosperidade. Eu creio que há um muro de fogo que Deus coloca em volta daqueles seus filhos escolhidos, eleitos. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, precisa projetar não, Lila. Diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os seus escolhidos. Diga para essa pessoa que está do teu lado, ei, você é um escolhido de Deus. Então a primeira coisa que havia na igreja primitiva é salvação. Salvação traz libertação, cura, prosperidade. Segunda coisa que há na igreja primitiva, que havia na igreja primitiva, fé. Fé. Uma das coisas que mais me chama a atenção é o apóstolo Paulo falando sobre a fé de Abraão em capítulo 4 de Romanos. Paulo relembra quando Deus chamou Abraão, que na verdade não tinha o nome Abraão, era Abrão. Abrão, em hebraico, pai elevado. Abraão, pai de uma grande nação, grande multidão.
Então, quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa e ele obedientemente segue a voz de Deus. Deus o tira do lugar de onde ele era natural e lhe dá agora uma identidade de cidadão do céu. Eu quero que você preste atenção nisso. Hoje Deus está mudando a sua identidade, se for preciso, Ele vai mudar o seu nome. Porque Ele quer te fazer cidadão do céu e não dessa terra. Ele quer te dar os tesouros celestiais e não os tesouros materiais. Que o próprio Senhor Jesus disse que a traça corrói, que o ladrão rouba, que o tempo mina. Mas Ele quer que o seu coração esteja preso num tesouro eterno. Escute, a Bíblia diz que Deus se revela a Abraão e chama ele. Gênesis capítulo 15, verso 6. A Bíblia diz que Abraão teve fé no Senhor, creu no Senhor Abraão, e isso foi colocado na vida dele, imputado como justiça. Se você crê, Deus vai te dar aquilo que você deseja. Se você crê, Ele vai colocar na sua vida uma marca de justiça. Ele vai te orientar, Ele vai te conduzir, Ele vai direcionar a sua vida. Nunca mais passarão por você e dirão palavra de maldição. Nunca mais passarão por você e balançarão a cabeça dizendo que você não deu certo na vida, porque é Deus que está marcando a sua vida com uma semente de fé para você herdar as coisas eternas. Naturalidade, o caminho para o fluir da igreja. Capítulo 4 de Romanos, Lila, versículo 17, Paulo ainda falando da fé de Abraão. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Agora olha aqui, como está escrito, Paulo falando de Abraão: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, teve fé, acreditou, confiou, convicção, a saber, Deus que vivifica os mortos. Olha o que Deus faz. Deus tem o poder de revivificar, de vivificar, de ressuscitar um morto. E chama as coisas que não são como se já fossem. Ei, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Chama as coisas que não são como se já fossem. Enquanto eu pensava nessa mensagem ontem, hoje pela manhã, eu estava pensando numa parte do direito, né? Que aqui tem gente do direito. Eu não sou do direito, sou bem leigo, mas estudei direito e não consegui formar. Glória a Deus, Deus tinha um outro plano para mim, né? Nada contra os advogados, juízes, mas olha só, há o direito natural, né? E é interessante porque, no meu ponto de vista, o direito natural não é um contraponto ao direito positivo. Para mim, é um anteponto. Para mim, ele vem antes. Porque para mim, o direito natural nasce no ser humano pelo fato do ser humano ser uma criação de Deus. Nós temos elementos morais, certezas dentro de nós que nos levam, nos inclinam a fazer ou a desejar fazer as coisas certas. O direito positivo, né, veio depois, porque o Estado precisava ordenar normas, né, criar um ordenamento de normas para dirigir a sociedade. E aí então, vem aí o direito positivo, né? Direito natural, também conhecido como justnaturalismo. Mas olha só, todos nós somos seres morais. E isso não é benefício nosso, isso vem do alto. São as coisas que não são, Deus chamando a existência para a nossa vida.
É Ele dizendo que tudo aquilo que a gente nem imagina, Ele torna realidade na nossa vida, para que a gente possa viver bem. A fé, ela deve nos levar a um caminho de ter um contato maior com Deus. A fé, ela deve fazer com que a gente entenda que a justificação de Jesus, que veio pela cruz do Calvário, é algo que faz com que todos nós tenhamos o direito de viver pela fé debaixo da graça. Porque é a graça derramada sobre nós que desenvolve em nós a fé. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Agora, Lila, pode projetar aí Romanos 5, 1 e 2? Aí eu quero dar uma pausa aqui. Gente, vocês me suportam mais 5 minutos? Há um tempo, uma querida irmã da igreja, eu fui na casa de um dos pastores da igreja, estava havendo uma como chama? Convivência dos casados. E aí interessante, que essa irmã chegou com o esposo, e aí ao cumprimentar e tal, e ela disse: pastor, tem um recado de Deus para mim, tem um recadinho de Deus para mim. E aí eu olhei, eu falei: não, calma, as coisas não são assim não, calma. Aí eu depois chamei ela, o esposo, e disse: olha, eu queria recomendar que vocês estudassem a palavra, que vocês fossem até para a escola ministerial. Gente, quem está perdendo, que não se matriculou na escola ministerial da Igreja Adã, está perdendo uma grande chance de fazer uma imersão no estudo da palavra de Deus. Você que é da Igreja Adã, você que é líder de célula, que é discipulador, venha estudar na escola ministerial. Ainda ontem, um querido irmão da igreja perguntou: pastor, todos estão matriculados na escola ministerial? Todos os líderes, todos os discipuladores? Eu disse: não. É uma pena. Porque é lá que é exatamente na escola ministerial que todos nós vamos continuar crescendo. Agora, olha só. E aí eu recomendei isso, aí fiquei com aquele negócio na cabeça: puxa, recado de Deus, recado de Deus. Deus tem um recado para cada um de nós, sabia? Deus tem uma palavra boa para cada um de nós. Quando foi ontem, eu e o Rodrigo fomos a um sepultamento, depois do depois do futebol, fomos a um sepultamento, e aí voltamos, fomos para a casa de um casal muito querido da igreja, que estava acontecendo o aniversário de seu filhinho. E aí chegamos lá atrasados já, né? Graças a Deus cheguei junto com a minha mulher, porque ela saiu de casa também atrasada, deu certinho, né? Chegamos juntos, a família, e lá na casa desse casal querido, que estava vendo o aniversário do filhinho, né? Eu cumprimentei essa irmã. No que eu cumprimentei essa irmã, Deus falou comigo: eu coloquei em volta dela um muro de fogo. E a partir de agora, se ela se entregar a mim, como eu espero que ela se entregue, ela vai começar a ver o sobrenatural como algo natural acontecendo na vida dela. Eu estou dizendo isso aqui agora, eu não disse para ela ontem pessoalmente, mas que coisa interessante, como Deus fala, né? Dá mais um cutucão santo nessa pessoa que está aí do teu lado, e diz para ele: ei, Deus está falando contigo também. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Isso aí o Senhor deixou o apóstolo Paulo registrar, para dizer para mim e para você: vocês não vão parar nunca. Então, naturalidade, o caminho para o fluir da igreja é marcado por salvação, é marcado pela fé e é marcado por resultado. Interessante
que resultado para mim, eu poderia colocar aqui várias coisas, mas eu coloquei 3 aspectos aqui, que para mim são resultados da vida da igreja, né? Desse fluir das coisas acontecerem de forma naturalmente. Primeiro, ganhar. A igreja é levantada pelo Senhor na terra para ganhar pessoas. Nós não devemos nos preocupar em ganhar prédios. Nós estamos preocupados em ganhar pessoas. O que o texto que a gente leu, 4 de Atos 32, diz? Da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Então, multidão, a igreja é levantada na terra para alcançar, minha gente, multidões. Deus quer te entregar multidões, sabia disso? Você é um vencedor, uma vencedora, você é um campeão, uma campeã do Senhor. Se você se entregar, se você, como eu disse, a revelação de Deus para essa irmã, se você ficar cercado nesse muro de fogo, pode esperar, Deus vai te usar, Deus vai te capacitar, te habilitar, mas o que Deus vai fazer antes? Ele quer ganhar você, quer ganhar seu coração. E essa era uma marca da igreja primitiva, ela dava resultado. Atos capítulo 5, versículos 14 a 16. E cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto homens como de mulheres, a ponto de transportarem os enfermos e colocarem o que em camas, caminhados, nas ruas, para que ao menos a sombra de Pedro cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. O verso 17 eu gosto. Muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos atormentados de espírito, os quais eram curados. Tem 17? Tem, não tem? Que fala dos sacerdotes? Ora, naqueles dias, uai gente, 5,17, vamos embora, é pegadinha, né? Com o pastor, poxa, não vale. Atos 5,17, bom, eu vou dizer. E muitos, ok. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, disse, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Vamos lá, vamos seguir em frente. Deitaram mão nos apóstolos e os puseram em prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e tirando para fora, disse, ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Olha aqui, gente. Cinco 16 nós lemos, né? Pronto, então aqui fala de ganhar, do crescimento da igreja. Agora vamos lá, após ganhar, o que a gente precisa fazer? Consolidar. Tratar das pessoas, cuidar das pessoas, amar as pessoas, proteger as pessoas. Isso é discipulado. E isso nós não podemos abrir mão, minha gente. E aí consolidar as pessoas é algo fantástico, que fala da organização da igreja. Quando Deus suscita os gregos, que sentiram uma certa inveja pelo fato das mulheres deles servirem a igreja primitiva, mas não exercerem funções, e de alguma forma Deus motivou isso, esse questionamento, para quê? Para que a igreja pudesse se consolidar, organizar-se. E essa estrutura perdura até os dias de hoje. É interessante isso. Por quê? Porque os apóstolos, num dado momento, eles disseram, não é bom que a gente viva servindo à mesa.
nós devemos nos dedicar à oração e à palavra. Aí Atos capítulo 6, Lila, verso de 1 a 7. Aí a gente vê a organização, a consolidação da igreja. Isso. Ora, naqueles dias crescendo o número de discípulos, obreiros da igreja, houve uma murmuração dos helenistas gregos contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Elas não estavam sendo lembradas, porque não dava conta. Vamos lá, gente. Se o pastor for obrigado a cuidar de tudo da igreja sozinho, ele vai dar conta? Não. Por isso nós acreditamos no sacerdócio universal de todo crente. Cada um de vocês, junto de mim, nós temos uma missão de amar, cuidar e proteger todas as pessoas. Pastor não consegue fazer isso sozinho. Por isso a igreja é corpo. Por isso, quando a multidão vem e essa multidão se torna discípulo, discípulo é aquele que segue o mestre, aquele que obedece o mestre. O que acontece? Os 12 primeiros apóstolos, eles convocam a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos. Estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos. E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Era esse ponto que eu queria lembrar. Não era somente as pessoas comuns, os sacerdotes obedeciam à fé. Deixa eu falar uma coisa forte aqui. A religiosidade impedia que aquela liderança recebesse a graça. Quando houve uma revelação, eles abraçaram a fé e aí se tornaram líderes da igreja do Senhor Jesus. Então, o resultado traz ganhar multidões, consolidar, que é organizar a igreja, e enviar. Dá mais uma cutucada aí para a gente terminar nesse santo e diz assim: está disposto a ser enviado? Pergunta para ele assim: você vai com o pastor lá para Pemba, no Moçambique? Você tem coragem? Atos capítulo 6, 8 a 10. A história do primeiro mártir da igreja. Ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que falava. Vamos parar por aqui? Não podiam resistir com a sabedoria e com o poder do Espírito Santo com que ele falava. E eu declaro que por onde você passar, onde você for, as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é um homem e uma mulher sábia. Vão ver que você é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração. Bora lá, minha gente, rapidinho.
Eu quero fazer um desafio a você. Você que quer a naturalidade como um caminho para fluir da sua vida. Porque quando a gente fala da igreja, a gente fala de pessoas. Você que quer atrair o céu para a sua vida. Você que quer perfazer um caminho mais sábio para chegar a um fim mais nobre. Eu disse outro dia aqui que o tempo envelhece a pele e a incredulidade envelhece a alma. Você que tem tido dificuldade de entender a salvação. Você que tem tido dificuldade de entender a fé. Você que tem tido dificuldade de entender os resultados. Eu quero te convidar nessa hora a sair do seu lugar e vir aqui à frente. O Ministério de Louvor vai estar cantando. Gente, ó, eu quero que vocês cantem bem forte. Eu não quero nada parado, não. Não quero nada parado. Eu quero que cante bem forte. Bem forte, bem forte. Eu quero falar com você. Você que está aqui. Você que quer sair da calmaria. Porque a calmaria muitas vezes é sinal de conformidade. Você que está se entregando às questões, às circunstâncias, aos problemas. Mas você quer dar um salto aí de onde você está paralisado. Como aquele coxo à porta do templo. E você quer sair do seu lugar e dizer: ei, eu quero experimentar o céu na minha vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Porque nós vamos experimentar o céu na terra. Nós sabemos que há um mover sobrenatural de Deus na vida da igreja. Eu creio que as nossas vidas hoje estão sendo marcadas com uma marca indelével do Espírito Santo. Você nasceu para romper. Você nasceu para vencer. Você é mais que vencedor. Você nasceu para ser saudável. Hoje é o meu coração. Cristo